A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais, nesse canal novo Simão da Associação de Simão e Pastor Simão da igreja lá, dos dois canais, e vocês também que estão no Facebook e no WhatsApp. Vamos começar o culto em Juízes, capítulo 6, servidão sob os medianitas. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Culto da madrugada, tá? Culto 4/11/2024, segunda-feira. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíram a novidade da terra até chegar a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel. Nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subia com seus gado e tenda, vinha como um gafanhoto em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem a seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa do medianita, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Jeová de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Jeová, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvir a minha voz. Um anjo fala com Gideão. Exatamente, meu irmão. Quando você não dá ouvido à voz do Senhor, nada dá certo para a sua vida. Como muitos hoje, nada da vida deles dá certo. E nunca vai dar certo por causa disso aqui, ó. Mas não deixe ouvido a minha voz. Tá vendo? Vamos lá, continuando. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os soldados medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça a teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Rogo-te que daqui te não aparte até que eu venha a ti, e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmo de uma efa de farinha. A carne pôs numa açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do cavalo e lhe apresentou. Porém o anjo de Jeová lhe disse: Toma a carne e os bolos asmo, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmo, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse a Gideão: Ai, Senhor Jeová, o que eu falei com o nome do Criador é Jeová? O que eu falei, meu irmão, minha irmã, minha amiga, O que eu já falei? A Gideão falando que o nome dele é Jeová, tá vendo? Ah, Senhor Jeová,
que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Pai seja contigo, não temas, não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra, dos Abizeritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Jeová um altar no cume deste lugar, forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerá em holocausto com a lenha que cortaram do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram, quem fez estas coisas? Esquadriando e inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia eles chamaram Jerubbaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos Medianita e Amalequita e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram seu campo no vale de Jeziel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os Abizeritas se ajuntaram após dele. E enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiro a Asen e a Zebulun e a Nafata, e saíram ao encontro. E disse Gideão a Jeová, se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque a outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia d'água. E disse Gideão a Jeová, não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda fala só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, em toda a terra haja orvalho. E Jeová assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Tá vendo, meu irmão? O Senhor abençoa a gente de vários sinais. Isso chama sinais. De vários sinais ele abençoa a gente. E o anjo conversa com o homem? Conversa com o homem fiel, que é igual eu sou. Conversa. Tem que ser fiel para o anjo conversar com o pastor, para conversar com o membro tem que ser fiel, o pastor tem que ser fiel, o profeta tem que ser fiel, o homem tem que ser fiel. Mas o anjo do Senhor conversa assim e aparece ainda, né? Aparece e desaparece para quem é fiel. Ela, porém, o anjo de Jeová lhe disse, toma carne e os bolo, asmo, e põe sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. O mais interessante é o versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado. O anjo estava com o cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolo asmo, então subiu fogo da penha. É isso aqui que me fico mais alegre ainda. Orianda lama canta labashuri mi canta labassuri mi canta eremexere me calamanchalamas. O que me alegra mais é isso aqui, ó. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmo, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Isso aqui que me alegra e me chama muito mais atenção. É interessante, super interessante. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Ó, ele viu
O anjo aparecer e desaparecer na cara dele. Ele viu o anjo aparecer na cara dele e desaparecer na cara dele. É só o Senhor que faz isso, né? Mas tem que ser fiel, meu irmão e minha irmã. Tem que ser fiel ao Senhor para ver o anjo trabalhar. Para ver Jeová trabalhar e o anjo do Senhor trabalhar na vida de quem é fiel ao Senhor. Agora vamos agradecer, né? Soberano Jeová, Jesus Cristo, precisamos de agradecer por este culto em Juízes, capítulo 6, nesta madrugada. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Até lá.